compostagem é um processo bioxidativo controlado que, em condições adequadas de umidade, causa a degradação de resíduos heterogêneos por ação de uma flora microbiana variada. Nesse processo, há uma intensa geração de calor, com temperaturas atingindo até 70 graus no interior da pilha do composto. Durante a compostagem, os micro-organismos degradam aerobicamente parte da fração orgânica a dióxido de carbono, água e sais minerais, e outra parte sofre um processo de umificação, resultando num composto estável que possui características apropriadas para utilização como biofertilizante. As propriedades do composto final dependem do grau de umificação alcançado durante o processo que, em regra, não termina completamente na umidade de compostagem. Segue uma fase de maturação a temperatura ambiente, por vezes no próprio solo, após a aplicação do fertilizante. É um adubo obtido através da fermentação de restos vegetais e esterco animal. Para sua confecção, são utilizados restos vegetais de diferentes espécies, como bagaço de cana, capim, mato roçado, folhas secas, sabugos de milho, restos de culturas, lixo de cozinha sem plásticos, latas e vidros, resíduos da fabricação de farinha misturados com estercos animais. Os montes de resíduo devem ficar fofos e arejados para facilitar a decomposição resultante da ação conjunta de micro-organismos, material orgânico, umidade e oxigênio. O composto é feito sobrepondo os resíduos orgânicos, formando-se pilhas ou leiras. A montagem da leira é realizada alternando seus diferentes tipos de resíduos em camadas, com espessura em torno de 20 centímetros. Por exemplo, forma-se uma camada com restos de capim acompanhada com outra com restos de cozinha. A seguir, adiciona-se uma camada de serragem e depois outra com restos de comida novamente, assim sucessivamente até esgotar os resíduos. Ou seja, deve-se intercalar as camadas de restos de cozinha e de plantas secas. O tempo que o processo pode levar depende do tipo de resíduo orgânico utilizado. Intercalar camadas com esterco de qualquer animal é muito interessante, pois o mesmo funciona como inóculo de micro-organismos e o processo tende a ser muito mais rápido. A cada camada montada deve se irrigar sempre. Isso é fundamental para dar condições ideais para os micro-organismos transformarem e decomporem os resíduos orgânicos. Com a leira pronta, não é necessário molhar até o primeiro reviramento. Caso tenha cinzas disponíveis, essas podem ser colocadas na formação da pilha. A primeira e última camada deve ser de restos de capinas ou outro tipo de palhada. Outra forma de compostagem consiste em se misturar uniformemente todos os resíduos orgânicos, formando uma pilha e cobrindo com palha. A leira deve ser de 1,2 a 1,5 metros de altura, 1,5 a 2 metros de largura e comprimento de 2 a 4 metros. Essas dimensões podem ser alteradas em função da quantidade disponível de resíduos domésticos e do espaço disponível, não se devendo, no entanto, ter leiras menores que 1 metro cúbico, 1 metro de altura, 1 metro de largura por 1 metro de comprimento, que dificultam a manutenção da temperatura ideal. O esterco é formado pelos excrementos sólidos e líquidos dos animais e podem estar misturados com materiais usados para cama como palhas e capins. Sua composição é muito variável. Principal fonte externa de nutrientes, os estercos possuem fósforo e potássio disponíveis às plantas. O nitrogênio depende da sua facilidade de degradação. A utilização contínua é uma alternativa viável quando existe quantidade suficiente e seu transporte é facilitado. Deve-se ter o cuidado de não utilizar o esterco constantemente no mesmo lugar em altas doses, pois podem trazer inconvenientes da disseminação de patógenos e a disseminação de sementes de ervas daninhas, assim como pode ocorrer salinidade ou toxicidade pelo amônio. Após passar pelo processo de compostagem, que pode durar até 3 meses, dependendo do processo utilizado, pode ser incorporado ao solo na medida de 20 litros por metro quadrado para o esterco bovino e até 5 litros por metro quadrado para o esterco de aves para corte, já vem misturado com a cama de aviário, e até 3 litros por metro quadrado
para esterco de aves poedeiras. Uma das alternativas utilizadas para a melhoria da produção tem sido a utilização de biofertilizantes. Nesse sentido, a urina de vaca, por possuir na sua composição elevada concentração de nitrogênio e potássio, não ser tóxica, ser adquirida a baixo custo, apresentar efeito rápido, pode substituir o adubo químico. Também por ser um produto natural composto de diversas substâncias que melhoram a saúde da planta, diminuindo a dependência dos agrotóxicos, pode se constituir um excelente biofertilizante. O biofertilizante bovino na forma líquida proporciona melhoria nas condições físicas do solo, resultando em maior produtividade agrícola, além de apresentar na sua composição micro-organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, produção de sais e edição de compostos orgânicos e inorgânicos que atuarão não só na planta, mas também sobre a atividade microbiana. Portanto, a utilização do biofertilizante bovino pode ser considerada como uma das alternativas de melhoria do desenvolvimento vegetativo de culturas em sistemas naturais de cultivo. Sua aplicação de forma equilibrada pode contribuir para a elevação dos teores foliares de alguns nutrientes, porém, dependendo da espécie, pode não interferir efetivamente no metabolismo e no desempenho produtivo. Vamos citar agora alguns adubos e condicionadores de solos permitidos, da própria unidade de produção, desde que livres de contaminantes. O composto orgânico, vermicomposto, restos orgânicos, esterco, seja sólido ou líquido, resto de cultura, adubação verde, biofertilizante, fezes humanas somente quando compostadas na unidade de produção e não empregadas no cultivo de olerícolas, micro-organismos benéficos ou enzimas, desde que não sejam OGM, transgênicos e outros resíduos orgânicos. Outros podem ser obtidos fora da unidade de produção somente se autorizados pela certificadora. São eles o vermicomposto, que é um esterco composto ou esterco líquido, biomassa vegetal, resíduos industriais, chifres, sangue, pó de osso, pelos e penas, tortas, vinhaça e semelhantes, como complementos da adubação, algas e derivados e outros produtos de origem marinha, peixes e derivados, pó de serra, cascas e derivados sem contaminação por conservantes, micro-organismos, aminoácidos e enzimas, desde que não sejam OGM transgênicos, cinzas e carvões vegetais, pó de rochas, biofertilizantes, argilas ou ainda vermiculita. A compostagem urbana, quando oriunda de coleta seletiva e comprovadamente livre de substâncias tóxicas. Somente se constatar a necessidade da utilização do adubo e do condicionador através da análise e se os mesmos estiverem níveis de substâncias tóxicas. São eles os termofosfatos, adubos potássicos, sulfato de potássio, sulfato duplo de potássio e magnésio, este de origem mineral natural, micronutrientes, sulfato de magnésio, ácido bórico, quando não usado diretamente nas plantas e solo, carbonato como fonte de micronutrientes.